Olá, tudo bem? Meu nome é Beethoven Rezende, seja muito bem-vindo ao meu canal e neste momento teremos mais uma aula de História Geral, onde estaremos estudando na Antiguidade Oriental os povos da Mesopotâmia. Então, na aula anterior, nós estávamos tratando justamente sobre uma grande civilização que também faz parte da Antiguidade Oriental. Lembrando que iremos estar dividindo em dois momentos a Antiguidade. Em um primeiro momento, que se firma na Antiguidade Oriental, Egito Antigo, onde nós já estudamos, e neste momento, a Mesopotâmia. Posteriormente, estaremos estudando a Antiguidade Clássica, as civilizações grego ou grega e a civilização romana. Então, se faz necessário que você venha a relembrar comigo algumas características em comum nas civilizações orientais. E essas civilizações, já estudamos o Egito Antigo, neste momento estaremos estudando sobre a Mesopotâmia, posteriormente também trataremos em aulas específicas sobre a civilização hebraica, persa e fenícia. Algumas características que nós podemos apontar, assinalando assim, para que você possa estar muito, este dado estar muito presente para você, é que estas sociedades faziam uso imprescindivelmente para o seu cotidiano, a sua vida, da água. Eram sociedades hidráulicas. Eram sociedades que, por meio da importância existente na água, ampliaram a sua capacidade de agricultura, sendo assim conhecidas também como agropastoris. Sociedades em que o artesanato e a cerâmica fazia parte do seu dia a dia e, por fim, estava crescendo o comércio. Lógico que a cada nova civilização, a cada passo que a civilização ela proporciona, ela dá para o futuro, o comércio ela vai conseguindo despontar cada vez mais. Registro ainda que havia, aos poucos, foi existindo a centralização do poder, e esta centralização, seja no Egito, na figura do faraó, posteriormente, o termo rei ou imperador, todos habitantes, eles trabalhavam a serviço do faraó ou do rei, vendo-os como uma liderança que tinha características, ou no mínimo eram abençoados pela divindade. Se estavam ali, é porque os deuses, ou Deus, ou a deusa, estava permitindo. Então a servidão coletiva era para todos, inclusive os tributos que eram pagos por eles. Falamos também que na pirâmide social, quem ficava na base estava ligado diretamente aos escravos, e esses escravos eles eram obtidos, seja por meio de guerras ou ainda por dívida. E você pode perguntar, mas por dívida? Sim. Se aquele homem tivesse uma dívida, ele seria ou teria, digamos, que pagar. Se não tivesse propriedades, ele teria que pagar com a sua própria vida ou a vida de alguém. Filhos é um exemplo disso. Por fim, eu quero registrar para você que a religiosidade dessas civilizações estava ligada diretamente a um culto ou adoração a uma variedade de deuses. Este termo é conhecido como politeísmo, vários deuses.
com a civilização hebraica é que dá os primeiros passos em uma tentativa ajustada e que realmente se cristaliza e consolida através da adoração de um único Deus, o Deus Criador, Elohim, ou o Deus Jeová, Yahvé, Senhor. Então, exceto os hebreus, neste momento, nós podemos ver que majoritariamente as civilizações, melhor dizendo, elas adoravam, né, uma variedade de deuses. Ora, quando nós falamos sobre a Mesopotâmia, e eu gostaria que você prestasse atenção nesta imagem, note a importância dos rios. Então existem alguns rios, dentre eles nós já falamos, né, sobre o rio Nilo, mas aqui você vê o rio Eufrates, o rio Tigre. Esses dois rios, inclusive, são mencionados na Bíblia, no livro de Gênesis, né? O livro de Gênesis é atribuído a Moisés. Nos primeiros versículos e capítulos ele menciona tanto o rio Tigre como o rio Eufrates, o rio Nilo. E note ainda que está marcado, assinalado, melhor dizendo, de verde, aonde você percebe que é conhecido também como a crescente fértil. Nesta próxima imagem, mostrando esta fertilidade que sai das margens dos rios, percebam, lógico que essa referência dos jardins suspensos da Babilônia traz, seja por meio de uma mitologia ou ainda referências da Bíblia, ela era considerada uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Realmente é uma arquitetura e um empreendimento imenso. Quando nós pensamos na Mesopotâmia, enquanto localização, e agora falando sobre a própria etimologia da palavra, significa mesopótamos, ou entre rios, uma expressão que teve a sua origem pelos próprios gregos. Como eu já falei anteriormente, era uma sociedade hidráulica que, por meio dessa dádiva, houve o crescimento vertiginoso das civilizações, e havendo esse crescimento e prosperidade, de certo, haveria também guerras, querendo possuir e ser privilegiado por estar em um ambiente que propicia, que proporciona em si um crescimento em todas as áreas. Ora, os sumérios é um povo que ele rompe com a conceituação que entendemos como pré-história e história. Haja vista, esta civilização que inventa a escrita. A invenção da escrita foi feita pelos sumérios, e eu trago uma imagem à sua direita, um exemplo da escrita, né, dos sumérios, conhecido como a escrita cuneiforme, porque ela era feita por meio de um instrumento com uma cunha de pedra. E você está vendo aí diante de você. Os sumérios, eles conseguiram dominar de 4.000 anos antes de Cristo até 2.350 anos antes de Cristo. Então, este período de 2.350 anos antes de Cristo
foi um período em que ela trouxe grandes contribuições para as civilizações que viriam. Ora, havia a formação de cidades-estados. Essas cidades-estados eram independentes, governadas e chefiadas por um líder que se chamava Patesi. As principais cidades eram conhecidas como Ur, Uruk, Lagash e Nippur. Quero chamar a atenção para as contribuições da civilização suméria, presente inclusive nos nossos dias. Eles foram grandes estudiosos na astronomia, inventa a noção de semana, 7 dias dividido em horas, minutos, segundos. Ele desenvolveu a operação de multiplicação, o avanço da geometria e a utilização dos signos do zodíaco. Dentre estas contribuições, eles criaram vários canais de irrigação. E estes canais de irrigação estavam atrelados a outras tecnologias que estavam sendo criadas e desenvolvidas, utilizando assim a roda, os veículos a roda. De certo, chega-se um momento em que ela termina enfraquecendo e, por meio da guerra contra os acadianos, um povo, no momento, bem preparado militarmente, ela enfrenta os sumérios e consegue, de fato, se colocar em um papel preponderante, a tal ponto que, diferente dos sumérios, que tinham cidades-estados, governos, em como setores, com os acádios, os acadianos, foi criado um sistema de centralização do poder. E esta centralização do poder desaguou no primeiro Império Mesopotâmico, aonde eles se estabeleceram enquanto império do ano de 2350 anos antes de Cristo a 2100 antes de Cristo. O grande líder do Império Mesopotâmico chamava-se Sargão I. E algo interessante que eu chamo a atenção para você neste momento é que Sargão I, quando conquistava territórios, ele trazia uma certa tolerância cultural, tolerância religiosa. E esta tolerância fazia com que não houvessem tantos desabores, revoltas. Todavia, alguns conflitos com os Gutes o enfraqueceram, a tal ponto que o próximo império, ou o primeiro império babilônico, se dá por meio dos Amoritas, de 1800 a.C. a 1600 a.C. E você poderia estar perguntando, mas professor, por que não o segundo império mesopotâmico? E eu trago justamente essa explicação colocando como uma descrição para você. Ele se torna um império babilônico porque a sede do império estava situado na Babilônia. Então este é o primeiro império babilônico, aonde é muito conhecido, dentre tantos códigos que existiram no mundo antigo, mas este foi escrito, que era a lei do Talião, o código de Hammurabi, aonde entre esse sistema de códigos havia a expressão olho por olho, dente por dente. É bem verdade que houveram algumas invasões e agora um povo que foi conhecido até hoje como a civilização
mais violenta de toda a história registrada. E é justamente, né, os assírios. Então, o Império Babilônico, ele rui diante dos assírios. O Império Babilônico, que vai de 1300 a 612 a.C., ele rui, trazendo assim um novo império, o Império Assírio, conhecido pela sua brutalidade, a crueldade em excesso, mas porque era um povo altamente militarizado. Um dos grandes expoentes enquanto rei era o Assurbanípal. Ele foi um rei aonde estava o auge do Império Assírio. Foram enfraquecidos pelos povos medos e caldeus. Mas eu quero trazer para você uma história que talvez você já ouviu falar e, de certo, é comum, inclusive, se falar bastante sobre um determinado profeta. No Antigo Testamento, né, na Bíblia, ou melhor dizendo, no livro sagrado do povo judeu, que foi também cooptado, uma melhor palavra para isso, que é também utilizado, que é abraçado pelo cristianismo, por isso que você ouve falar Bíblia judaico-cristã. Existia alguns profetas, sejam profetas conhecidos como profetas maiores, profetas menores. A palavra profeta tem como um sentido, denota aquele que é a boca de Deus para trazer uma informação divina para o povo, seja na sua coletividade ou na sua individualidade. Também conhecidos como oráculos, seja dependendo da civilização. Então, existia um profeta que se chamava Jonas, inclusive um livro bíblico cujo nome é Jonas. E Jonas, ele recebe uma missão de Yahvé, uma missão de Elohim, uma missão de Deus. E nessa missão de Deus, ele teria que ministrar, pregar, proclamar uma palavra de arrependimento para uma cidade, a cidade de Nínive. Sendo que, quando ele rejeita esta ordem divina e vai para o lado oposto, entrando em uma embarcação, ele caminha em uma viagem em sentido contrário. Aqui você está vendo até uma imagem, né, denotando este ato da fuga de um chamado profético. E no livro de Jonas, capítulo 1, versículo 15 e 17, você pode encontrar a seguinte narrativa. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar. E cessou o mar da sua fúria. Para um pouquinho, olha para mim. Continua olhando para mim. Essa expressão, talvez você não entenda, porque existe um contexto. Esse contexto é que naquela viagem que Jonas estava dentro daquela embarcação, houve uma grande tempestade. E aqueles tripulantes já estavam solicitando, clamando os seus deuses, porque estavam imaginando que aquela embarcação iria afundar, iria naufragar. Foi quando Jonas disse que lancem-o ao mar, que iria acabar aquela tempestade. Por isso que você está vendo este versículo 15 desta forma. No próximo versículo diz: temeram, pois, estes homens ao Senhor com grande temor e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Preparou, pois, o Senhor um grande peixe
para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. É bem verdade que eu não irei trazer uma clareza teológica, exegética, nas referências que estão incididas neste texto. Posteriormente, nós teremos aulas mais voltado para um estudo bibliológico. Mas eu quero apenas registrar que Jonas, ele recebe uma palavra para ir para a cidade de Nínive e rejeita. Então, guarda essa informação e agora eu irei trazer para você uma narrativa escrita por Meyer Pillman. E este, Meyer Pillman, no seu livro Através da Bíblia, livro por livro, ele mostra, ele fala, ele escreve, ele relata algumas características do povo assírio. E eu inicio desta forma. A carnificina era seguida por sofrimentos cruéis nas cidades. Algumas das vítimas eram deitadas no chão, enquanto alguém da parte dos conquistadores, que figuram no monumento apreciado diabolicamente sua obra horrível, introduz a mão na boca da vítima, prende-lhes a língua e arranca pela raiz. Em outro lugar, cravam-se estacas no chão, seus tornozelos são atados de maneira semelhante e o homem é estendido de tal maneira que não pode mover nenhum dos seus músculos. O algoz logo põe mãos à obra. Começando no lugar apropriado, a faca faz a sua incisão. E a pele é levantada centímetro por centímetro, até que o homem é esfolado vivo. Em seguida, estendem as peles dos muros da cidade ou usam-nas de alguma outra maneira para criar terror no povo, deixando impressões vivas da vingança assíria. Para outros foram preparados postes compridos e pontiagudos. A vítima, como as outras, tomada dentre os homens principais da cidade, é colocada no chão. A ponta do poste é introduzida na parte inferior do peito, depois levantavam um poste que suspende a vítima, retorcendo-se de dor e ficam-no em um buraco feito no chão, deixando ali para morrer. É um registro que você está percebendo, não é? A característica do medo. O medo foi empregado não apenas na antiguidade. Nós estamos dando esse exemplo dos assírios por ser uma civilização, né, violenta em demasia, mas foram utilizadas por várias e várias outras civilizações. Por que não lembrar do próprio Império Romano, que nós iremos ter uma aula sobre o Império Romano e posteriormente, você seguindo o nosso canal, nós iremos estar trabalhando sobre a vida particular de alguns Césares. E você vai perceber que eles também imprimiam medo para que o povo subjugado não pudesse, se rebelar. Então, a rebelião era sufocada pelo medo. Terminamos este momento de antiguidade apenas com estes dois exemplos, mas na Idade Média não foi diferente. Então, fica conosco, caminha comigo nessa história, que nós iremos trazer algumas informações, seja deste medo que é imputado de uma forma de amordaçar o homem, utilizado inclusive até em outros momentos da história. Então, eu quero chamar a atenção
neste momento, fazendo um link com Jonas, que Jonas, ele não quis ir a Nínive. Imagine comigo, ele conhecendo os feitos cruéis desse povo, e Deus, ele convida para ele, o profeta de Yahvé, e pregar o arrependimento na capital do povo assírio. A capital do povo assírio era Nínive. Então você começa a entender, pelo menos minimamente, os motivos pelos quais ele propõe esta fuga. Todavia, a obra redentiva para aquela cidade naquele período histórico foi feito após este fenômeno de preservação de 3 dias dentro do ventre deste grande peixe, o levou para as praias de Nínive e ele ministrou ali a palavra de arrependimento. O segundo império babilônico tem uma das figuras mais conhecidas, que foi o rei Nabucodonosor, 612 a.C. e 539 a.C. É este momento, por meio do Império Babilônico, nesta nova etapa, aonde ele propõe um expansionismo muito maior, do Egito à Palestina, a diáspora e o cativeiro, não é, babilônico, aonde escraviza e tira o povo hebreu de sua terra. É neste período, é neste momento. Obras grandiosas são atribuídas, né, ao segundo império babilônico, como a Torre de Babel, os Jardins Suspensos da Babilônia, que nós iniciamos esta aula em particular, mostrando 2 imagens, mas por fim foram enfraquecidos e destruídos pelos persas, que inclusive iremos ter uma aula especificamente sobre os persas, também na civilização hebraica, dentre outras. Uma contribuição importantíssima, registrada e preservada até os nossos dias, se chama, na literatura, né, da literatura agora em particular, que é as narrativas de Gilgamesh. E eu trago para você uma citação presente no livro Para Ler o Antigo Testamento, de Charpentier, e diz o seguinte: perseguido pela ideia da morte, Gilgamesh partiu à procura da imortalidade. O herói do dilúvio lhe revelou a existência de uma planta da vida. Tendo conseguido colhê-lo no abismo, Gilgamesh quis levá-la para a cidade. Depois de caminhar, 2 dias parou. Gilgamesh viu um riacho de águas frescas, desceu e entrou nela para se banhar. Uma serpente sentiu o cheiro da planta, silenciosamente subiu da terra, arrebatou a planta e imediatamente mudou de pele. Naquele dia, Gilgamesh permaneceu lá e chorou. As lágrimas escorriam ao longo do seu nariz. Então, é um texto antigo que nós poderíamos chamar a atenção a algumas características que talvez foram apropriadas, né, para tantas outras narrativas existentes. Então, espero que você tenha gostado desta aula. Você está vendo uma primeira obra minha, desvendando a história da igreja, primeiros 5 séculos, mulheres marcadas pela Inquisição, a bruxa por trás de sua máscara. Convido a se inscrever no meu canal, convido a participar das nossas próximas aulas e espero, de fato, que estas aulas estejam sendo de grande valia para você. Então, até mais.